Cá é a Secretaria de Meio Ambiente do município. Bom dia a todos. Estamos iniciando a Exposul Rural Raízes 2021. Estamos aqui no momento anterior à abertura dos portões, mas com uma equipe fantástica, coordenada aqui pela Karina Nolasco, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico. Acertei, Karina? E vamos ter uma roda de conversa muito produtiva. E mais tarde, a partir das 14 horas, a Exposul estará no ar novamente, a parte híbrida, a parte online e os portões abertos para a parte presencial, com mais de 105 estandes, mais de 300 famílias rurais envolvidas aqui nesse evento. Esperamos que todos tenham um belo dia e até sábado, que a gente seja muito feliz juntos aqui nesse grande encontro da cidade com o campo. Eu quero convidar para dar as boas-vindas, em nome do município de Cachoeiro de Itapemirim, a Cristina Lenz, a nossa secretária de Educação Ambiental, que esteve conosco na Secretaria de Educação do município, fazendo um belíssimo trabalho em 2 edições da Exposul, com a feira escolar maravilhosa. Muito obrigada, Cristina, pela sua parceria. Aqui você pode tirar a máscara, a gente está distanciado. Nós vamos ter sempre esses protocolos, a Karina vai explicar para vocês os protocolos e sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Nós que agradecemos, né, a participação nesse maravilhoso evento, mesmo antes, né, da abertura dos portões. Nós gostaríamos de agradecer, né, eu falo aqui em nome do município, como secretária de Educação, falo em nome do prefeito, em nome da nossa secretária Luana, dizer que é um orgulho para a gente, né, poder estar aqui nessa mesa redonda, discutir e debater um assunto tão importante, né, falar da educação ambiental como essa estratégia, né, para a segurança alimentar. A gente fala, enquanto secretária de Educação, enquanto importância, né, de toda a questão ambiental nesse envolvimento com a segurança alimentar. Falamos também de um momento que estamos vivendo junto com a Secretaria de Meio Ambiente, na elaboração, junto com o órgão gestor, na elaboração do nosso plano municipal de educação ambiental, um movimento aí de luta, de correria, né, de anos, né, discutindo, para, se Deus quiser, daqui a pouco a gente chegar com esse documento finalizado. Então, assim, agradeço o convite para estar aqui, né, junto com vocês, parabenizo toda a organização, que tenhamos um bom trabalho nesta manhã e todo o trabalho de todo o evento da Exposul. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, todos os participantes aqui. A gente está aqui para discutir um tema muito importante, que é a segurança alimentar mundial e como a educação ambiental pode contribuir. Então, só para compartilhar como é que vai funcionar essa mesa redonda, vocês têm microfones aí, tá bom? Por questões de segurança, a gente tem uma amiga ali com vidro de álcool, então quando passar de um para o outro, ela vai usar o álcool, tá bom? E aí, quem for falar, pode baixar a máscara para falar, para o som ficar mais nítido. Combinado? Tá bom? Eu vou apresentar brevemente sobre o tema e depois a gente discute. E, antes de mais nada, quero agradecer essa oportunidade de discutir isso, a transmissão ao vivo, toda a tecnologia envolvida no evento, o município de Cachoeiro que está recepcionando. Muito obrigada a todos. Vocês que vieram de outros municípios, que vieram de longe, obrigada. E vamos começar, tá bom? Bom, o que vem à cabeça inicialmente, né? A gente está aqui para um debate. O que vem à cabeça quando a gente fala de educação ambiental e segurança alimentar? Eu queria que vocês me ajudassem, porque no final a gente vai fazer uma comparação entre o que eu vou apresentar para vocês e a gente ver se mudou algo no nosso conceito. Então, vamos começar com essa pergunta. O que vem à cabeça quando a gente fala de educação ambiental e segurança alimentar?
Quem pode contribuir? Quem pode falar? Vocês estão com o microfone, tá ligado, né? Por favor. Cacai. Tá ligado. Um bom dia a todos, né, que estão aqui na mesa redonda, né? Bom dia, Karina, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, participar desse momento rico, porque eu tenho uma aptidão por segurança alimentar, apesar de estar na agricultura, mas muito a ver, né? E eu acho que a contribuição é fantástica. Tem companheiros aqui que vão contribuir muito, né? Parece que o Arcanjo está aqui, tem um papel, né, significativo nessa questão desse linking da produção de alimentos, não apenas de produção, não só segurança alimentar, porque, na verdade, ela é muito ampla, né? Mas vamos lá. Nós trabalhamos assim, no município, do ponto de vista da gestão, nós temos a apicultura como uma das atividades que está muito ligado à segurança alimentar e que é uma das atividades que sofre muito com a atividade, com a intervenção humana e sofre muito também com a intervenção de governos, com a intervenção externa. Então, eu tenho assim, de um lado, segurança alimentar, a vida, é o alimento do dia a dia, é a sustentação do ser humano, é a vida, porque aí você pega desde, né, terra, a água, as plantas, as frutas, flores e tudo, e você tem, por outro lado, os nossos desafios. Os desafios é tudo aquilo que ataca. É a interdependência, né? A interdependência, exatamente. Da questão da produção de alimentos para a segurança alimentar. E aí eu queria que alguém me contribuísse falando, ok, e a educação ambiental nesse processo? Alguém tem ideia ou não, né? Não tem problema nenhum. Nunca pensei em segurança alimentar na educação ambiental ou como uma coisa tem relação à outra, é isso? Vocês têm ideia dessa correlação, do que a gente pode fazer em relação à educação ambiental? Alguém quer contribuir? Microfone, por favor. Isso. Bom dia a todos. O que eu quero colocar em relação a isso, dentro daquilo que você colocou aí, que nós precisamos, acho que a educação ambiental é fundamental trabalhar com informações, pegar o histórico da agricultura, o histórico do uso dos recursos naturais ao longo de todo o tempo. Você pensar que a agricultura, ela começou de forma rudimentar, cerca de 12 mil anos atrás. E que a gente veio com essa agricultura até, vamos ver, olha quanto tempo, 12 mil anos. A utilização, por exemplo, de fertilizantes, de produtos químicos se deu muito recentemente. Recentemente, estou falando de 150, 200 anos atrás. O uso indiscriminado de veneno na agricultura, da química pesada, se deu já no século passado, principalmente a partir da Segunda Guerra. Então, eu acho que essa história que tem que ser contada. É possível você produzir alimentos. Nós chegamos até o século XIX produzindo assim, de forma massiva, produzindo para atender as demandas, né, da população crescente, dos aglomerados urbanos já surgindo, das grandes cidades. Tinha uma população, para a gente não ser pego desavisado, e aí eu acho fundamental, principalmente para os educadores ambientais que estão na linha de conta, ter essas informações prontas para responder e rebater. É possível produzir, é possível a gente garantir, e quando coloca a questão por exemplo, do agronegócio, que é o que se fala todo dia, como se fosse assim, esse é o grande, é o que aparece como bonitinho, e a agricultura familiar é pequena nessa, não, é preciso mostrar a grandeza da agricultura familiar nesse país. Concordo. Eu acho que a gente volta depois ao tema, e aí a gente pode colocar isso com dados aqui.
Perfeitamente. E eu acho que esse é o ponto, né? A informação clara, de formas diferentes, para públicos de idades diferentes, em posições diferentes, mas é passar a informação, né? A gente tem um trabalho que chama Rolê na Roça, e a gente pergunta para as crianças assim, escolhe um tema, leite. Então tá, da onde vem o leite? Vocês não têm noção do que das respostas que vêm, desde os pequenininhos até os maiores. Então, assim, coisa simples e básica, que a gente acha que todo mundo já está na rotina, que já está acostumado e que já sabe. Eu acho que esse é um ponto, compartilhar informação, dados, né? Maravilha. Alguém mais quer? Aqui? Vocês dois e a gente passa. Karina, eu acho que a educação ambiental é o melhor caminho para ser contraponto às ameaças constantes que a agricultura e, certamente, a segurança alimentar passa no mundo atual. E algumas dessas ameaças já são verdadeiros desastres. E aí eu queria citar 3 desastres muito grandes que nós estamos vivendo, que o primeiro é o estreitamento da base alimentar. Hoje, basicamente, o ser humano se alimenta de 30 tipos diferentes de alimentos. E no passado, o ser humano chegou a usar mais de 7.000 tipos diferentes de alimentos. E essa base ela foi estreitando, e hoje nós estamos aí, talvez, se a gente for imaginar assim, quais os alimentos que nós consumimos durante o nosso dia, talvez assim não dá para encher as 2 palmas das nossas mãos. São muito poucos alimentos. Então a nossa diversidade na alimentação ela é muito baixa. Outra coisa, mesmo esse alimento que a gente está consumindo, ele está contaminado, muito contaminado, principalmente com os agrotóxicos. E talvez assim, o maior desastre, talvez até uma vergonha mundial que nós temos, é a questão da fome. Porque como a gente, inclusive, vai falar de educação ambiental para quem está passando fome, é muito complicado, né? Então, eu acho assim que nós precisamos trabalhar constantemente a educação ambiental para a gente, se possível, minimizar esses 3 desastres que a humanidade frequenta quando a gente fala de segurança alimentar na atualidade. E a gente tem que lembrar da correlação mais uma vez, né? É a produção de alimentos, é o equilíbrio ambiental. A gente não está falando de um planeta orgânico, porque tem questões de segurança alimentar, de produtividade, ok, mas a produção com equilíbrio. E o impacto disso na saúde, porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando também de alimento funcional, de alimento de verdade, de mais casca e menos plástico, né? menos indústria. E cada vez mais a gente diminui essa variedade de produtos e parece que a distância é muito grande. E aí vem a educação ambiental num sentido amplo em falar de segurança alimentar, porque também é envolver o conhecimento sobre a saúde, sobre nutrição, sobre alimentos de qualidade, né? Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Karina, pelo convite, estar aqui participando da mesa redonda com vocês. Meu nome é João Ricardo. Quando a gente fala educação ambiental e segurança alimentar, vem na minha cabeça o seguinte: é produzir sem degradar. Entregar um alimento à mesa do consumidor do modo acessível a todos. Temos que o maior problema hoje da segurança alimentar é a degradação do meio ambiente e também o desperdício do alimento hoje no mundo, tanto da produção até chegar à mesa do consumidor, após a mesa, né? Que às vezes a gente compra um produto além do limite que a gente vai consumir. Compramos e acabamos jogando alimento fora. A gente já paramos para pensar nisso. Você vai no supermercado, compra lá 2 quilos de tomate, usa lá 2, 3 tomates, outros ficam na geladeira, estraga, tal, você joga fora. Então, assim, tem muita gente passando fome, a gente tem que rever esse conceito. Esse é um dos primeiros conceitos. E quando a gente fala na parte, né, educação ambiental, vamos falar aqui da referente às abelhas. Quando vem na minha cabeça, o que a abelha faz? Todo mundo vai falar, ela produz mel. Primeira coisa, né? Primeira Mel. coisa.
Você pode perguntar, vai na escola hoje, pergunta qualquer criança, o que a abelha faz? Produz mel. Mas não sabe dela a importância nela no meio ambiente, tanto na produção do café, da soja, da alfafa, que alimenta o gado. Se a gente pensar, 80% dos alimentos hoje no mundo, né, produção agrícola, necessita das abelhas. Então, assim, esse conceito que a gente tem que levar até as escolas, até a base, até as famílias, a educação alimentar, a educação ambiental e a segurança alimentar tem que começar da base, a nossa base. As informações, os órgãos competentes, e estruturar os órgãos competentes. Eu estava conversando com o meu amigo Guilherme referente a isso. Então, assim, a gente tem que se tentar a obrigação do poder público e privado também em cima desse contexto. Então, assim, complementando a fala dos meus dois amigos anteriores. Muito obrigada, João. É isso mesmo. E aí, pessoal, eu chamo vocês para refletir sobre essas questões. A gente falou de saúde, a gente falou de alimentação, né, funcional, de nutrientes, a gente está falando de produção, de produtividade, de meio ambiente, né, de produzir sem degradar, de equilíbrio nessa produção. Então, eu acho que essas correlações é que eu vou passar para vocês agora e a gente vai avaliar com carinho. E quando a gente fala de educação ambiental, é muito importante a gente lembrar que a gente não está falando de criança e de escola. Quando fala educação, a primeira coisa que vem na cabeça, escola e criança. Não. A gente está falando de educação ambiental em massa. A população não sabe, gente. Não sabe, a maioria das pessoas tem dificuldade de entender essas correlações. E aí eu ando Brasil afora falando sobre a questão segurança alimentar, né, que é uma forma de educação ambiental, quando a gente fala, quando a gente abre para esses debates, quando a gente tem a conexão com as outras pessoas do outro lado, quando a gente dissemina isso, a gente está fazendo educação ambiental. É muito mais amplo e a gente precisa disso, o país precisa, então, envolver a iniciativa privada, pública, a sociedade civil, cada um de nós fazendo um pouquinho, eu acho que a gente consegue fazer diferença, né? É justamente isso que eu ia colocar, né? Assim, as pessoas precisam saber que quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando do objetivo mesmo de assegurar, né, esse direito humano a essa alimentação adequada de qualidade. Né? Então, quem que tem que assegurar esse direito humano? Somos todos nós. Né? Não é função de uma pessoa, não é específico da escola. Né? Trabalhamos na escola, né, um tanto de questões referentes à educação ambiental, mas isso é uma necessidade, essa segurança ela tem que ser de todos. Né? Todos têm que estar voltados para que, de fato, todos tenham direito, né, a uma segurança alimentar. Exatamente. Então, pessoal, aí vem, qual é a nossa realidade hoje? A nossa família, a população, já chegou a quase 8 bilhões de pessoas. A previsão é que em 2050 chegue a 9 bilhões de pessoas. Está aumentando um bocado e não vai parar. Né? Eu brinco que não tem como controlar isso, não vai parar. Só no Brasil temos 212 aproximadamente milhões de pessoas, né? Mas, e daí? E alimentar tanta boca, né? Com alimentação de qualidade, com produção em quantidade, em variedade, que a gente não pode se alimentar só de soja, só de milho, só de carne, né? Então, a gente está falando de uma variedade, alimentação com qualidade. E a ONU estabeleceu que a gente precisa, para ter segurança alimentar, aumentar em até 70% a produção até 2030. Dobrar a produção até 2050. E aí o poder público, junto com a iniciativa privada, tem feito o quê? O que a gente vê? E aí eu quero compartilhar, porque essa é uma opinião minha, tá? É a Karina falando, eu estou compartilhando, e vocês fiquem à vontade para discordar. Inclusive vocês de casa, se quiserem colocar lá no chat, fiquem à vontade, tá bom? Na minha opinião, o investimento vai aonde? Em novas variedades, mais produtivas, mais resistentes, os transgênicos, investimento em agroquímicos de uma forma geral, porque não é só agrotóxico, então tem estimulante de crescimento, tem adubos, tem fertilizantes, tem um monte de coisa. Mas a gente se esquece do básico do básico. O que eu preciso para ter um crescimento saudável, inclusive manter a qualidade produzida? Equilíbrio ambiental.
não é? Então fala de equilíbrio ambiental e aí hoje o que fala? Tem a reserva legal, uma política pública interessante, muito interessante. Um segundo, só um segundo, gente. Já vou te... Um segundo, pessoal. Aproveitar para beber uma aguinha, né? Todos vocês assinaram a lista de presença? Alguém não assinou a lista de presença? Vamos aproveitar para o combinado aqui, tá ok? Eu vou mandar para vocês essa apresentação e aí a gente estabelece uma conexão, tá bom? Hoje eu coordeno o programa Abelhas S.A., um programa de educação ambiental que a gente tem espalhado Brasil afora. Tem umas experiências legais que a gente pode compartilhar e eu queria que vocês contribuíssem com essas discussões. Então, vou passar meu e-mail para vocês, vou mandar todo o material e vocês fiquem à vontade para compartilhar, tá bom? Pode. Eu vou acabar de apresentar. Tá. Quem tem microfone? Quem está com o microfone próximo? Só para a gente ver quantos tem, para agilizar, né? Assim que ele voltar. Oi, Berê. Aqui tem um só? Só tem um aqui? Do lado de cá? Som. Posso? Mais um. Acabou. Vocês aceitam água? Alguém quer água? Por favor. Está muito quente, né? Ajuda, Magali, por favor. Chuveiro, né? Chuveiro. Água, de preferência de uma cachoeira. O que aconteceu, Iberê? Ah, tá. É que a gente está fazendo transmissão ao vivo e aí parece que deu problema. Ah, é? Quem? Oh. Ok? As nascentes, lindo, maravilhoso. Mas e o sistema produtivo? E o processo de produção? E é aí que a gente tem que unir, a gente aqui está falando de educação ambiental, mas educação ambiental e segurança alimentar, a gente fala de agricultura, de agronegócio, de assistência técnica, né? E essas pessoas também precisam participar dessas discussões de educação ambiental, não é mesmo? Esse é o nosso desafio, tá bom? Bom, e aí, só para vocês entenderem, bem-vinda. 70% das culturas agrícolas no mundo, mais 85% das plantas com flores nas matas, dependem de abelhas. É o que o João falou, né? Som. Sumiu, agora voltou. E aí dependem de abelhas. Como é que essa conta fecha? Se eu tenho que aumentar em 70% até 2030, dobrar a produção até 2050, e com todo o investimento que tem sido feito, com toda a política que tem sido feita para a produção de alimentos no mundo, como é que essa conta fecha se eu preciso de abelha? Se eu não integro isso, sabe as conexões? Saúde, educação, meio ambiente, né? Como é que eu consigo fazer essa integração? E aí, por conta disso, elas são consideradas os maiores polinizadores do planeta, ok?
Aqui, só uma curiosidade, tá? Eu coloquei umas fotos aqui, tem umas abelhas gigantes, não sei se vocês ouviram falar, são mais de 20 mil espécies identificadas no mundo de abelhas. Só no Brasil são mais de 3 mil espécies. O que significa isso, né? Além da variedade, da diversidade de espécies de abelhas? Cada espécie poliniza um tipo de flor específica e tem plantas dependentes, 100% dependentes de abelhas. Né? Então, alguns exemplos: maracujá, melão, melancia, maçã, 100%, sim, pitaia também, 100% dependente de abelha. Então, se a abelha desaparecer, tudo isso some junto. Né? Então, não tem nada. Aqui tem a imagem de algumas espécies nossas, brasileiras. E aí vem uma outra crítica, que eu preciso de ajuda, né? A gente está aqui para discutir, uma mesa redonda, eu preciso de ajuda, que é o seguinte: as espécies exóticas, pouca gente sabe, mas essa aqui, ó, a Apis mellifera, essa aqui, que é a mais comum, africana, africanizada, né? Pouca gente sabe, mas essa espécie é exótica. Ela não é uma espécie brasileira, mas ela se adaptou muito bem, e no mundo inteiro, e hoje ela ocorre em quase todos os países. Antártida não, porque lá não tem flor, né? Mas o resto tudo bem. E a gente tem problemas de população, como é uma espécie muito populosa e agressiva, elas inibem o desenvolvimento das nossas espécies nativas, que a maioria não tem ferrão. E aí, pasmem, a gente tem regulação de tudo quanto é tipo, legislação específica de proteção, de produção das espécies exóticas, que hoje é muito usada, né? Tem indústrias, exportação, uma organização muito legal, e a gente não tem das nossas nativas. Isso está começando a ser discutido no país agora. Começando a ser discutido. Tá? E esse é um fato que está levando essas espécies a cada vez mais escassez, né? Diminuindo não só variedade, como quantidade. Bom, no Espírito Santo, essa é uma novidade para muita gente, a gente tem a Melipona capixaba. Vocês sabiam que a gente tem uma espécie que só tem aqui em lugar nenhum do mundo mais? Então, essa é a capixaba. E o pior, ela está na lista de extinção. É a única espécie de abelha eusocial que vive em colônia na lista do IBAMA. E ela só tem aqui, no Espírito Santo. Né? Bom, e aí? E aí o mais grave ainda, lembra dos 70% de cultura agrícola mundial que precisa de abelha? Lembra dos 85% de florestas? 1/3 dos enxames têm sido perdidos todos os anos nos Estados Unidos. Mas não é só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porque lá eles têm um controle maior, tem estudos sendo desenvolvidos. Mas eu garanto que não é só lá, ok? No Brasil, foram identificados aqui, ó, mais de 500 milhões de abelhas mortas nos últimos anos. E eu falo que isso aqui, ó, é fichinha. E não é no Brasil. A gente está vivendo essa situação no Espírito Santo. E aí, a ONU fez um cálculo. 30% dos enxames têm sido perdidos ao ano. Aí faz uma continha simples. 30% de enxames perdidos ao ano, no mundo inteiro. A gente precisando aumentar a produção e a produtividade, né? A nossa qualidade, a preservação ambiental indo ladeira abaixo, por mais que tente, né, fazer a recuperação é devagar. Onde é que a gente para com isso? E é isso que eu queria que vocês me ajudassem a construir. E já que a gente não pode mudar o mundo, vamos começar em Cachoeiro, vamos começar nos nossos municípios, vamos ampliar para o Estado, vamos levar para o Brasil. Né? Cada um tem o poder de mudar, nem que seja a sua própria casa. Nem que seja deixar de matar um enxame porque acha que é um mosquito, porque não conhecia. Né? Muitas vezes é falta de conhecimento. E aí esse moço aqui, ó, ninguém discute a inteligência dele, já dizia que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, o ser humano tem 4 anos de vida, não só o ser humano. Sem abelha não tem polinização, não tem alimento, não tem animal, não tem gente. E o impacto é muito maior, porque a gente fala, ok, vamos nos alimentar de carne, mas o boi come o quê? Né? E aí, na educação ambiental, a gente mostra para as crianças o papel. O papel é feito de madeira, muito bem, madeira precisa de árvore, né?
Para produzir madeira e papel, eu preciso de árvore. Para produzir árvore, eu preciso de semente, né? Que vai plantar, vai germinar e vai lá. Muito bem. E aí eu preciso de flor, eu preciso polinizar essa flor. E ok, tem um impacto aí. Então, essas correlações, o algodão da roupa, então não é só o alimento, né? E aí eu queria ouvir de vocês. Vocês já ouviram? Alguém já comentou com vocês, já fez essa correlação, não só da educação ambiental, mas a relação da vida humana, da nossa cotidiano com as abelhas? Eu sou suspeita, eu pergunto isso porque eu sou suspeita. Eu trabalho com abelhas há 23 anos. E eu venho falando isso, muita gente, alguns aqui me conhecem há um bom tempo, e eu venho falando isso desde sempre. Né? E eu sempre ouço, Karina, nunca ouvi falar nisso, nunca parei para pensar nisso. E aí eu falei, a gente precisa discutir isso mais. Né? E uma vez um político falou comigo assim, mas nossa, se isso é tão importante desse jeito, por que nunca ninguém falou nada? E eu falo, olha, eu queria saber. Também queria saber. De fato, a gente acaba sabendo aquilo que nos foi ensinado na escola, né? Então, isso faz parte de um conteúdo, em algum momento lá da escola, se discutem, né, com as crianças sobre a importância das abelhas. Mas eu vou ser bem sincera, né? Esse estudo mais aprofundado, né, já ouvi, eu assisto muito o Globo Rural e a gente vê a importância da abelha, inclusive quando eu falei da pitaia aqui, né, eu fiquei encantada porque eu plantei uma pitaia lá na roça e aí eu fiquei sabendo, que aí eu fico estudando para ver se vai dar alguma pitaia, né? E só tem pitaia se de fato tiver pelo menos 2 pés, né, de pitaia, porque a abelha ela tem que polinizar, né, de um para o outro para produzir, senão não tem, né? Bom, isso eu aprendi lá no que eu estou estudando para plantar pitaia. Mas, assim, essa informação mais séria, né, da questão mesmo da gente perder, né, se não tiver sustentabilidade, se não se pensar nisso, a gente pode perder essas abelhas no nosso espaço e o que isso pode acarretar, de fato, eu não tinha essa profundidade de conhecimento que você está passando agora. Então, isso é muito importante. Então, pode. Eu penso que essa questão de cuidar, de olhar para essa atividade, é muito parecido com a questão da pobreza. Do ponto de vista da gestão, aí eu agora falo até do ponto de vista da gestão, nós estamos assim, em Muqui, a gente já tem um histórico, aí até você conhece, né, Karina, um pouco, nós temos lá uma casa de mel, temos uma associação e nós temos lá parceria, a gestão pública ela tem parceria com esse espaço, né? E nós temos lá um grupo de produtores e que estão vendendo, estão produzindo uma quantidade de mel. Mas esse desafio, esse olhar do quantitativo, das perdas, isso é visível. Nós tínhamos lá 45 apicultores há 4, 5 anos atrás. Nós estamos hoje com 14 apicultores. Então, e sempre tem lá com um volume de colmeias, de uma hora para outra morre todas. Aí o cara fica triste, não sabe de onde veio e desaponta, né? E fora o impacto econômico, né? Porque esses produtores trabalham para a geração de renda, então ainda tem isso. Sim, então, do ponto de vista da administração, nós trouxemos para dentro do orçamento como uma atividade a ser, uma política a ser cuidada pela agricultura, né? Claro que lá, a priori, a gente não tem esse olhar da segurança alimentar por conta de não ser da política de segurança alimentar, mas nós tratamos da mesma forma. E aí, talvez pudesse ter falado um pouco naquele primeiro momento, mas o nosso grande desafio é essa conexão. Não, é uma inversão, mas na verdade é uma análise equivocada quando se pensa em produzir alimento usando agrotóxico, quando se pensa em produzir alimento usando transgênico. E aí vem o transgênico mais controle químico. Porque não bastava que as sementes fossem transgênicas, mas agora se criou a possibilidade de tratar das sementes transgênicas com agrotóxico. Eu não sei assim, a questão de conhecimento, mas o pendão de milho é muito utilizado, é um dos pólen que a abelha mais utiliza, e você, né, você como criadora sabe disso. E hoje nós temos, onde se planta milho transgênico e coloca controle químico, aquela planta ela está contaminada. Então nós temos aí uma base envenenada para alimentar as abelhas. Sem contar que o milho que vai sair dali, o fubá, a canjiquinha, que vai para as escolas, que vai para as prateleiras,
ele tá contaminado. Agora, penso que isso não é só, a gente faz de fato aquilo que o município pode fazer, o que a gente pode fazer em casa, mas a decisão, é preciso ter a consciência de que é muito mais uma decisão política do que administrativa. É isso, esse é o ponto. A decisão política é promover a integração entre agricultura e apicultores, meliponicultores, né, que são os produtores das abelhas nativas. O nosso desafio é levar a educação ambiental para agricultores. Esse é o desafio. Porque falar de abelhas, para quem já trabalha com abelhas, eles são guardiões das abelhas, eles ajudam, eles multiplicam, eles dependem de pasto apícola, que a gente fala, né, não só nativo, mas também as produções agrícolas de interesse das abelhas. Mas a gente precisa fazer algo mais. E aí não adianta, porque o santo de casa não faz milagre. O apicultor vai lá e ele poliniza e ele mostra que aumenta a produtividade. E no Espírito Santo a gente já tem a prestação de serviços de polinização dirigida, principalmente para café. E a gente precisa ampliar isso, porque além do controle ambiental, a gente tem a possibilidade do aumento de produtividade. Estamos falando de renda. Nada melhor para fazer ações práticas do que você envolver meio ambiente e geração de renda. Quando você fala para o produtor que ele precisa preservar isso, ele vai concordar porque ele está lá no dia a dia, mas ele foca no ganha-pão. E se falar com ele que se ele não aplicar aquele veneno ali, ele pode perder a produção, ele vai aplicar. E aí vem a consciência e o equilíbrio daquele que recomenda a aplicação e das políticas públicas que divulgam quais são as alternativas, acompanham todo esse processo. Bom dia a todos. Meu nome é Arthur, estou aqui representando o pessoal da consultoria ambiental, licenciamento, e gostaria só de dar um acrescento na fala da Karina, que é o seguinte: quando a gente fala em educação ambiental, segurança na cadeia alimentar no geral, né? Pensando na questão dos produtores rurais também, a gente deveria tratar esses pessoais da agricultura, o pessoal que está lá no dia a dia, dentro da sua propriedade, fazendo a sua produção, como cada pequeno produtor também tem que pensar como um pequeno empreendedor. Ele tem que cuidar do bem dele, porque é um bem exaurível ou não, depende de cada um. Eu vim da área da mineração, eu sou engenheiro de minas, e na mineração a gente é extrativista, né? Então, assim, a gente tem por obrigação de cumprir as condicionantes da nossa licença ambiental. Então, a gente é obrigado a ter a nossa educação ambiental, embora sendo extrativista. Então, quando a gente puxa o gancho para a propriedade rural, a gente tem que pensar que a propriedade ela não é só extrativista, né? Então, tem a sua APP, que a gente tem que cuidar da água, é um recurso hídrico, então, para alimentação, para irrigação, para um reflorestamento, para a gente manter a floresta, para a gente cuidar das abelhas, a gente precisa de água, a gente precisa de ter um solo bom. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, é muito amplo essa realidade e tudo se transforma num ciclo. Sim. Então, a gente tem que cuidar do nosso ciclo. E isso vai do nosso dia a dia, da nossa casa, uma bala que a gente chupa, joga o papel, joga na lixeira, né? Um copo descartável que a gente joga na lixeira, às vezes usar um copo reciclável, um copo de vidro, tudo isso faz parte da nossa educação ambiental, que vai refletir, né, no ciclo, que vai entrar naquela cadeia, que vai interferir lá na frente. O consumo consciente, né? Exatamente. O consumo consciente. Então, assim, trazendo a minha realidade para dentro de um problema, tentar fazer um pouco mais no meu dia a dia, no dia a dia de cada um, e trazer essa conscientização, né? Esse é o ponto, pessoal. O que a gente pode fazer, né? Cada um lá dentro do seu horizonte de trabalho, da sua perspectiva, o que cada um pode fazer para contribuir? É começar, não é esperar e vamos esperar que o governo federal crie uma política pública, que o Estado crie uma política pública. Por que não o município? Por que não aquela comunidade, né? É fazer a diferença de fato. E a gente pode. E aí, pesquisadores do mundo inteiro estão chamando isso de síndrome do colapso das colônias, que é o desaparecimento em massa de abelhas em vários países. É a pandemia das abelhas. Está sumindo.
E tem um grupo enorme, pouca gente sabe, estudando isso. Tem um trabalho de microchipagem de abelha para estudar o comportamento das abelhas e identificar qual é o maior impacto, a maior agressividade que elas sofrem, porque não é só a questão da ação direta, da pulverização aérea, do transgênico, não é só isso. Né? As mudanças climáticas. A nossa espécie capixaba já identificou que é a mudança climática. Ela acontece na região serrana do Espírito Santo, região do Caparaó, e ali teve um impacto enorme de mudança de paisagem mesmo. E está tendo, dia a dia, eles estão identificando a correlação do sumiço dessa espécie com as orquídeas. Essa é uma região altamente produtiva, que produz orquídeas e variedades incríveis que vão para o mundo inteiro. Não é isso? E tem espécies que já estão sendo identificadas por esses grupos, os orquidófilos, que estão sumindo. São espécies polinizadas e dependentes da melípona capixaba. E o que nós, capixabas, vamos fazer para proteger a nossa espécie? E eu falo que proteger abelhas não é proteger um bichinho em extinção, não é só proteger um animal em extinção. Nada contra, a gente precisa preservar todos. Aliás, a gente não precisava disso, né? Devia viver em equilíbrio, mas tudo bem. É garantir a nossa segurança alimentar, a nossa sobrevivência. O mundo está preocupado com isso. E o que a gente está fazendo em relação a isso? O que a gente pode fazer, tá? Bom, a nossa missão aqui, com essa mesa redonda, com esse debate, agora a gente vai começar uma discussão mais ampla. A Magali, o Francisco e o Marcos fazem parte da equipe do Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico, a qual eu sou presidente. E eu chamo todos vocês para conectar em prol dessa casa, porque a nossa missão com esse programa, com Abelhas S.A., é conectar pessoas, conectar organizações, instituições, setor público, privado, para discutir, para criar estratégias, políticas públicas, o que a gente pode fazer, seja na comunidade, seja uma associação de moradores, o que a gente pode fazer, seja na escola, né, na universidade, o que a gente pode fazer. E aí tem algumas iniciativas que eu vou compartilhar com vocês, são simples, replicáveis e que às vezes pode abrir a mente para outras coisas. O Berçário SOS Abelhas é um repositório de abelhas, onde a gente multiplica. A gente já tem guardiões das abelhas. Todo município nesse estado tem um grupo, uma pessoa que seja uma pessoa, um apicultor, um meliponicultor. Eles são os guardiões, eles produzem. Então, por que não incentivar, ajudar, né? Até uma política pública, de repente, pelo serviço mesmo, né? Prestado, não só pela polinização dirigida, mas por cuidar de abelhas, onde parte delas são devolvidas à natureza. O Parque das Abelhas é um sonho nosso também. O Parque das Abelhas é um lugar onde a gente pode desenvolver pesquisas, estudar as nossas espécies, conectar pessoas e pesquisadores. A gente tem no mundo inteiro, tem muito material produzido, ok, mas vocês têm acesso a esse material? A população tem acesso a esse material? Está numa linguagem acessível para todo mundo? Se tivesse, a gente não estava aqui hoje, talvez, discutindo isso, né? A gente estava já discutindo diretamente qual é a ação que a gente ia aplicar. Flor de Mel, um viveiro de mudas. Todo município tem viveiro. Todo município tem viveiro. Então, por que não a gente criar estratégias para disseminar mais plantas que possam servir para abelhas e diminuir ou extinguir o uso de espécies tóxicas por abelhas? Tem muita espécie exótica que é usada pelas prefeituras para paisagismo, por exemplo, que mata a abelha. Nem é daqui. E a gente também tem as nossas espécies nativas. Então, num processo de condicionante, de compensação ambiental, de reflorestamento, de paisagismo, não importa. Vamos conhecer, vamos trabalhar os viveiros, né? O Jardim de Mel, áreas públicas, parques, áreas, praças rotatórias, que possam ter identificação. QR Code, hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Coloca uma abelha lá e um QR Code. Eu garanto para vocês que muita gente vai passar e vai falar, que troço é esse aqui? E vai lá procurar saber. É um jeito simples, né? Tematizar alguns espaços, seja públicos, para circulação, para ir disseminando essa informação. O selo abelha, esse é o mais legal e a gente está discutindo. E eu estou aqui, ó, me empenhando ao máximo para a gente conseguir isso aqui.
Tá? A gente está envolvendo o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, ABNT, Imetro, para criar o selo abelha. O que é isso? A ideia é conectar agricultores, produtores rurais a esse mundo, esse universo das abelhas. Como? Com o selo abelha, criando um diferencial, marketing, mostrando para as pessoas o que significa isso. Então, entre comprar um morango comum e um morango polinizado por abelha, você vai comprar o quê? Né? O consumo consciente que a gente está falando. Então, eu tenho um controle biológico, eu tenho aumento de produção, de produtividade, eu tenho comprovadamente melhorias no fruto. Estamos falando de morango, mas tem muitas outras coisas, e as pessoas também fazem uma relação com frutas. Não é só fruta não, pessoal. Hortaliças também, tá? Verdura, pastagem e tudo mais. Então, o selo abelha é isso. E Guardiões das Abelhas, esse é lindo, esse aqui foi desenvolvido com o apoio do Grupo Escoteiros. Guardiões das Abelhas é uma capacitação de 1 ano de acompanhamento, e aí não tem idade, com metas a cumprir. Então, imagina pegar uma comunidade, fazer um trabalho com um grupo de lideranças, funciona muito com adolescentes, que já têm suas redes sociais, que querem postar, que já multiplicam as informações, a gente capacita, dá curso de youtuber, de tudo, e eles têm uma missão, que é disseminar. A gente monta o estúdio, monta tudo, e trabalha com aquela comunidade, que vai aprender, né, esse mundo digital que a gente está vivendo, é atrativo, mas em contrapartida ele tem metas a cumprir com o tema abelhas. E aí ele passa a ser um guardião das abelhas. Ele tem um título e para cada meta ele tem um prêmio e vai evoluindo. São iniciativas simples, baratas e que a gente consegue fazer a diferença, cada um na sua área. E agora? E agora vem o ponto. Né? Lembra da pergunta? O que te vem à cabeça quando a gente fala de educação ambiental e segurança alimentar? E aí eu faço a mesma pergunta agora. E agora? O que mais? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Paulo Roberto Arante, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, faço parte do órgão, membro do órgão gestor na elaboração do Plano de Educação Ambiental. Primeira coisa, o termo educação ambiental é novo. A educação ambiental, quando surgiu, foi fragmentada, só em ocasiões especiais, dia da árvore, dia da água, então era totalmente fragmentada. Tá? E educação, quando falei educação ambiental, como foi colocado no início, só fala de escola. A responsabilidade totalmente da educação. Não é isso. Não é isso. A educação ambiental ela é formal e não formal. Tem que olhar os dois lados. Então, a sociedade transfere muito para a escola com responsabilidade. Então, o que acontece? A educação ambiental ela foi colocada de uma maneira separada de segurança alimentar, enquanto os dois estão interligados. Outra questão também é quando eu falo de educação ambiental, segurança alimentar, falar conscientizar a sociedade. Não, consciência tem. O que está faltando é sensibilizar sobre as ações. O que eu estou fazendo, o que eu estou contribuindo para a melhoria do planeta. É isso aí. Eu costumo sempre dizer Gaia, né? Gaia, feminino, reprodução. Então, nós estamos tornando a Terra o quê? Estéril. Então, essa é a preocupação quando se fala em educação ambiental. É a questão toda que eu percebo que a sociedade em si, ela está desconectada com o planeta, com ela mesma. Porque é importante ela conectar com ela mesma, ela entrar em contato com ela mesma, para ver o que está em torno. É como se ela não pertencesse ao planeta Gaia. Isso é meio ambiente, né? Isso é meio ambiente. É como se eu estivesse aqui e o meio ambiente estivesse distante. A primeira coisa é fazer você se conectar com você mesmo, entrar em contato com você e fazer com que você perceba o que está em torno de você. É o seu campo energético. O que eu estou produzindo? Então, é uma questão muito que nós temos que fazer uma análise profunda. E na elaboração do plano de educação ambiental, nós temos preocupação nossa, também com o não formal, mas começar lá pelo homem do campo. Isso. Na elaboração do plano, contemplar primeiramente o homem do campo. É muitas vezes que falta, não é que ele não sabe, ele não foi sensibilizado, ele não foi conscientizado da importância dele, que durante muitos anos ele foi desprezado. Então, o nosso plano de educação ambiental, primeiramente está visando o quê? Começar pelo homem do campo,
realizar oficinas com o homem do campo, mostrando a ele a importância e sensibilizando também. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigada. E é isso, pessoal. A educação ambiental, ela é ampla, e quando a gente esbarra nos municípios e propõe um projeto de educação ambiental, em parceria, olha, vamos trabalhar, a primeira coisa que vem. E agora é a hora que vocês, quem está ligado aqui, a Secretaria de Educação, estão planejando o ano que vem, encerrando esse ano, começando o planejamento. Ok. E aí você fala, a educação ambiental é uma obrigação da escola, e se limita à educação formal. Porque é obrigação, ok, mas e aí, o que mais a gente pode fazer? Né? A educação precisa se conectar com o meio ambiente, se conectar com a agricultura, e assim a gente começa a evoluir. Um caminho muito legal que a gente está tentando fazer aqui no Estado, e aí, né, a gente está aqui num debate já, tá? Então fique à vontade para falar, mas é uma ideia, trabalhar, por exemplo, com as escolas famílias. Imagina você trabalhar a educação ambiental, mostrar isso, montar um meliponário lá, por exemplo, ter as abelhas, cada aluno levar para sua casa as abelhas e ser acompanhado para aprender a lidar com isso. Né? Ser acompanhado para mostrar como é que faz essa polinização, qual é o impacto disso, como é que você anota. E aí a gente tem vários caminhos para trabalhar isso, né? O controle mesmo de gestão financeira, envolvê-los na produção. E quem a gente pode chamar para compor? Quem a gente pode chamar no município ou no estado para a gente criar essa estratégia? Como é que a gente sai do lugar? A ideia, a gente não é sair daqui e falar, olha, discutimos um evento, uma mesa redonda e tchau. O que a gente decidir aqui vai virar um documento e eu conto com vocês para que a gente consiga colocar em prática alguma coisa. O nosso desafio aqui é sensibilizá-los, é mostrar para vocês que existem caminhos, isso não está lá longe, nós somos parte desse meio ambiente e nós temos o poder de fazer alguma coisa. Né? Mas o que nós vamos fazer? Né? Qual é a diferença lá do comecinho, quando eu perguntei para todo mundo a relação da educação ambiental com a segurança alimentar, e agora, depois dessas informações todas aqui que nós compartilhamos? Né? O que a gente faz? Que diferença temos? Aqui, ó. Você pediu? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Karina. Meu nome é Rayana. Eu sou nutricionista e professora do Centro Educacional São Camilo. Então, a gente lá vê muito essa parte de diferença entre a teoria e a prática. Não é? A gente associa a educação ambiental, quando a gente vê a educação, só como algo mesmo ligado à educação formal. Mas é bem isso que a gente está fazendo aqui. É associar vários grupos de várias instituições e criar uma prática. Você trouxe algumas ideias, então acho que é obrigação nossa, que estamos presentes aqui, levar essas ideias e colocá-las em prática. Eu no meu campo da educação, quem trabalha com o pessoal da agricultura no campo da agricultura, o pessoal da política no campo da política. Então, se cada um levar uma ideia pequena dessa daí que você colocou e colocá-la em prática no próximo ano, nós teremos, sim, uma modificação nesse cenário. Porque, como o doutor falou, sim, falta uma sensibilidade, claro, mas eu acho que falta informação também. Sim. Nós aqui temos acesso à informação. Quem sabia dessa história das abelhas? A fundo, como nós estamos vendo aqui. Então, é muito uma parte de, sim, fazer uma mobilização e ensinar, mostrar em todas as áreas de todos os campos. Não só a educação, mas o campo, a agricultura, todos devem estar envolvidos. E começa, como você está fazendo aqui, trazendo as ideias práticas e a gente levando isso para a rotina diária do nosso trabalho. É isso. E eu conto com vocês para a gente fazer isso. Como eu falei, nós vamos compartilhar os nossos contatos, as experiências, e eu mostrei aqui alguns exemplos, tá? São exemplos simples, tem muito mais coisa que a gente pode compartilhar, tem muito mais coisa. E, às vezes, vocês mesmos podem propor mais coisas que estão fazendo, e essa conexão é que a gente precisa ampliar cada vez mais. Então, eu proponho que as ações sejam compartilhadas, que a gente chame a imprensa, que a gente divulgue, porque à medida que isso vai se tornando público, que a gente vai disseminando as informações, as pessoas, no mínimo, começam a pensar sobre o assunto, que já é um primeiro passo. Né?
O desafio, como eu falo, não é trabalhar com apicultura ou meliponicultura, eu trabalho com isso a vida inteira. Esses estão super conscientes e sofrendo as consequências desse descaso todo que tem, né? A gente precisa fazer algo por nós mesmos. Eu acho que alguém... Karina, bom, parabéns assim, pela apresentação, eu acho que é um momento muito relevante essa discussão. Né? O meu nome também é Karina, eu sou bióloga, estou representando a Secretaria Municipal de Educação, também faço parte do... eu falei educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é porque eu tenho um pezinho lá na educação sempre. É verdade, eu represento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faço parte do órgão gestor também, que está elaborando o Plano Municipal de Educação Ambiental. E, assim, só para contribuir para essa discussão, a informação ela é muito importante, disseminar essa informação, para que as pessoas conheçam as espécies de abelha, né? Porque há um mito, né, de que a abelha é só a africanizada, é a que causa ferrão, a que assassina, né? É aquela que vai me causar alergia. E esse desconhecimento faz com que eu não preserve, que eu não cuide. Eu só consigo cuidar e preservar algo que, de fato, eu conheço. Então, essa relação intrínseca de educação ambiental e segurança alimentar tem que partir desses espaços de discussão que são fundamentais para que as informações de qualidade cheguem às pessoas e que a gente comece a trabalhar ações concretas, né? E aí, dentro do que o Paulo falou e que nós estamos trabalhando, uma das linhas de ação deste plano municipal é o trabalho no campo, mas é importante também, como você colocou nessa ideia de parques, né, de a gente ter esse olhar urbano, esse olhar de arborização urbana adequada, né, para que esses elementos ambientais que nós estamos discutindo aqui, floresta, água, produção agrícola, não sejam olhados só como recursos, mas sim como elementos ambientais essenciais à nossa subsistência. Porque até agora nós não temos uma rota de fuga, não temos um outro planeta, né? Então, a população está crescendo, demanda de alimento, demanda de água, e nós precisamos repensar a nossa existência no planeta, repensar os nossos hábitos e repensar a nossa relação com o meio, né? Pensando sempre, como Paulo falou, que nós não estamos à parte, nós somos integrantes deste meio, né? E nós é que causamos o desequilíbrio, porque, de fato, as abelhas são animais altamente sociáveis, que convivem muito bem em sociedade, né? São colônias complexas e que nós deveríamos aprender com elas a viver em sociedade. Então, aí fica um alerta para a gente repensar as nossas relações interespecíficas e intraespecíficas também. Muito obrigada por falar isso, viu, Karina? Porque na educação ambiental formal, hoje, a gente usa a vida das abelhas como exemplo para promover a educação ambiental, né? Na sociedade das abelhas não tem a rainha é melhor ou a outra, cada uma desempenha o seu papel, numa época definida, ela vive 40 dias, não chega nem a experimentar o mel que produz, mas ela produz porque ela precisa alimentar seu enxame. A última fase de vida dela é a parte campeira, que é de busca, é o mais risco de sair da colônia e buscar o néctar, e é esse pisar de flor em flor, de arriscar a vida em prol da sociedade, que a gente coloca como exemplo. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com o meu meio ambiente? Né? Então, existe hierarquia, existe responsabilidades dentro de uma colônia, ok. Aqui na nossa sociedade, nós somos muito mais parecidos com as abelhas do que a gente pode imaginar, mas a rainha está lá e ela coordena, ela mantém o equilíbrio, ok, mas ninguém é diferente, porque se um elo não funcionar, toda a colônia morre. E é isso que a gente precisa passar também para as pessoas e não só para os alunos. Se uma coisa sai do eixo e a gente não consegue controlar,
todos estão comprometidos. E a pandemia está aí mostrando isso para todo mundo, né? Bom dia aí. Eu acho que é bom dia aí, né? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que ainda existe um paradigma na relação... eu trabalho no órgão ambiental, no IEMA, né? Então, eu acho que ainda existe um paradigma na questão de produção e meio ambiente. Ainda se tem um pensamento de que... a gente ouve muito falar um lema aí, né? Quem está no vermelho não pensa no verde, né? Na área rural. Então, assim, esse tipo de pensamento mostra que a princípio há um embate, né? Entre meio ambiente e produção. Então, se eu preservar, eu não produzo. E eu acho que, assim, pelas falas, eu acho que todos concordam que esse não é o caminho, né? Já passou da época de mudar esse paradigma, mas é um desafio ser trabalhado, né? Porque, realmente, a questão econômica, ninguém está questionando aqui, né? A importância dela, né? Mas o fato é que, se ele não pensar no verde, ele vai continuar no vermelho, né? Fica mais difícil dele sair do vermelho, né? Então, esse é um grande desafio. E aí eu vejo você muito feliz na escolha da espécie, porque ao escolher a abelha, né, que presta um serviço ambiental fundamental, ao trabalhar com ela, a gente está trabalhando com a conservação, né? Então, ao trabalhar o produtor rural, a gente não precisa trabalhar só com para ele produzir o mel, para ele ter uma caixa de abelha. Mas, se ele fizesse sistemas produtivos mais amigáveis, ele está propiciando que a abelha transite na lavoura dele e vá lá para a floresta, né? E aí, entrando na questão da educação ambiental, eu acho que o nosso grande desafio é chegar na ponta. Né? A gente participa de muitos debates, de cursos, de conversas, se capacita, mas a ação não chega, né? Então, eu acho que falta mais a ação na ponta mesmo, de vivenciar com o agricultor aquilo que a gente fala com ele, né? Então, às vezes, a gente dá uma orientação, mas a gente não sabe bem como executar aquilo. Né? Como fazer isso? Não, você tem que fazer, mas como que faz? Vamos lá fazer junto, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio aí. Trazendo para a nossa realidade, eu tenho uma proposta a fazer, não tem nenhum representante do IDAF aqui, mas eu trabalho com produtores rurais, sou filha de produtor rural, sou produtora rural também. O nosso desafio, além de levar isso para o produtor rural e colocar em prática, é o poder público conseguir agir conjuntamente. Porque quando fala com o produtor, o IEMA vem aí, rapaz, o nego sai correndo. Se puder, se esconde embaixo da cama e fala que não tem ninguém em casa. Não é verdade? Fala, o IDAF vem aqui, é para ajudar. Então, quebrar esse paradigma, e eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido, já evoluiu muito, tá? A gente tem... eu tenho escutado de relatos de produtores que conseguiram avançar, que estão com uma parceria muito legal, e é uma missão de todos nós. Então, levar isso, essa vivência, e acompanhar os processos é o maior desafio de todos. Ninguém está aqui falando que isso é fácil. A gente precisa fazer alguma coisa. E essa conversa é um início de um processo que a gente vai startar juntos, e eu estou à disposição de vocês, para poder colocar em prática. E qualquer ação é melhor que nada, não é verdade? Hoje tem nada, então qualquer coisa que a gente fizer e conseguir dar visibilidade e impactar, por menor que seja, é melhor que nada. E não dá para chegar no mundo perfeito, maravilhoso, mas o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? O que o poder público pode? O que a iniciativa privada pode? Né? O que a gente pode buscar mais do que a gente não pensou aqui? Compartilhar com mais pessoas. Karina, complementando o que você está falando aqui, até o nosso amigo Guilherme, em relação ao poder público e privado. Nós temos as multinacionais, fabricantes de agrotóxicos e defensivos agrícolas, temos as distribuidoras dentro do Estado, dos municípios, e temos o poder público, as prefeituras, secretarias, o IDAF, o IEMA em si, até mesmo o nosso INCAPé em conjunto. Voltar a responsabilidade do trabalho social através dessas multinacionais, em conjunto com as suas distribuidoras. Um trabalho em conjunto com os órgãos competentes, IEMA e DAF, na primeira de frente, com as suas secretarias municipais e estaduais. É um trabalho que deve ser feito, porque se você plantar uma árvore no município que venha matar
uma espécie de abelha, é que você não tem conhecimento. Então, eu sou um secretário de meio ambiente, eu tenho que ter esse conhecimento, aquilo que eu estou colocando dentro do meu município. Então, isso é muito importante. Então, a gente fazer esse trabalho, tá? Eu não me apresentei, hoje eu estou como um assessor parlamentar pela Câmara Federal. Os recursos colocados dentro dos municípios são executados se o prefeito, né, tiver um plano de trabalho exemplar para poder ser executado e se ele quiser executar. Fala assim, é abundante? Não, mas se tiver um bom plano de trabalho, estamos falando de dinheiro público, né? O dinheiro público tem que ser aplicado e a gente tem que ter resultado na ponta. Tem que ser entregue um resultado para a sociedade. Então, assim, eu acompanho você, já conversamos outras vezes, tá? Mas o mais importante é essa cadeia. O município, com sua secretaria, o Estado, com suas secretarias responsáveis, né? O poder privado, as empresas que distribuem esse produto, as fabricantes, entendeu? Falar em conjunto amplo, tá? Respeitando o quê? O clima, a parte hídrica, o solo, e a gente entregar algo a mais, fazer um algo a mais, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a gente sair daqui. Um município tem que tomar frente, né? A gente fala aqui do nosso estado, a gente tem que tomar frente, um município tem que falar assim, não, eu vou acatar, eu vou conversar com o meu prefeito, vamos fazer reuniões, vamos chamar os órgãos competentes, vamos unir aqui, que a gente pode estar fazendo. Então, assim, isso é muito importante, a gente poder sair daqui com essa percepção. Fazer reuniões municipais, chamar esses órgãos competentes, conversar e que a gente possa ser entregue para a sociedade, para o meio ambiente. Obrigada. Eu gostaria aqui agora de abrir tema de divergência. Eu não tenho a ilusão, colega, que se a gente for depender para abrir um processo de reflexão em relação a um novo modelo de repensar não só o meio ambiente, mas a vida, a preservação humana na Terra, nós não vamos poder contar com um multinacional que distribui veneno pelo país afora, pelo mundo afora. Então, assim, é ilusão nossa, eu não tenho essa ilusão. Se alguém tem essa ilusão, ou se alguém tem essa esperança, tudo bem, mas eu não tenho essa ilusão. Até porque se nós estamos discutindo que hoje boa parte dos nossos problemas, se a gente for pontuar, se a gente for colocar no papel, a maioria dos problemas que nós temos hoje, de segurança alimentar, de cuidado com a terra, de cuidado com as matas, cuidado com a natureza, nós vamos rapidamente identificar qual é o grande problema. O grande problema são as grandes empresas que ocuparam o país, que estão hoje vendendo agrotóxicos. Na verdade, eles vendem para a gente uma semente de milho que só pode ser tratada com glifosato. Ele produz a semente geneticamente modificada e nos oferece uma possibilidade de limpar, que é vender veneno. Então, eu não espero e vejo assim, que o nosso principal, eu até gostaria muito de ouvir, acho que o Guilherme foi assim, muito feliz, mas acho que ele pode nos ajudar muito mais, acho que o Pedro Arcanjo pode nos ajudar muito ainda, nessa questão do que está por trás de cada decisão. Acho que nós não podemos, assim, nós estamos aqui representando, ou tentando representar, uma agricultura limpa, um produto, uma água, a natureza bem cuidada, uma relação humanizada. Agora, nós estamos representando pequenos agricultores. Agora, quem é que representa o agronegócio, o grande negócio? Eles têm uma intenção, acho que nós não podemos, não estou nem contra a intenção deles, eu sou contra politicamente a intenção deles, mas eles estão defendendo a política deles. Eu penso que a gente precisa estar muito atento a identificar esses interesses, o que está por trás, o que eles pensam para produzir alimento, né? Qual o olhar deles para a relação com a natureza, né? Com a Amazônia, ou com a nossa roça aqui, Buqui, Cachoeiro. Cacai, mas vamos trazer para a nossa realidade, voltar aqui para a nossa realidade. Se a gente ficar pensando o que o outro pensa, ou como pode, o que vai, está muito distante, e aí a gente acaba, como a Karina falou, naquela conexão, o meio ambiente está lá. O nosso futuro daqui a 4 anos, daqui a 4 anos. Né? Mas o que a gente faz hoje? E primeira coisa, quebrar o paradigma sobre as abelhas assassinas. Isso é fácil, gente. Começa a colocar no paisagismo urbano, por exemplo, as abelhas nativas. Deixa elas circulando. Coloca caixas nas árvores, mostra, educação.
Né? Lá, lembra do jardim de mel? Jardim de mel, vamos usar as abelhas nos jardins, simples assim, para mostrar que nem toda abelha é a abelha assassina. E o que a gente faz? Muita gente pergunta, né? Ok, mas eu vou ter que chamar porque a abelha assassina está aqui e eu tenho que chamar o corpo de bombeiro que vai lá e vai matar. A segurança humana está acima de tudo. A gente tem que lembrar que aqui, o planeta, era a vida delas. Elas estão aqui há muito mais tempo que nós, há 100 milhões de anos atrás. Né? Nós somos bebezinhos perto delas. Então, vai ter abelha em área urbana, sim. Tem as abelhas nativas, nem todo produtor rural precisa virar um apicultor, um meliponicultor. Se ele cuida do meio ambiente, ele naturalmente vai atrair abelhas para a produção dele, que vai contribuir. Então, é isso. É levar o conhecimento e ter mais atitude, né? Que a gente pode fazer. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a Karina. Karina ou Karina? Karina. Karina e ao Marcos pelo convite. Eu sou a capitã Stephanie, vice-prefeita de Vitória. Para mim é uma honra estar aqui num assunto tão importante. Eu quero confessar que é a segunda vez que eu estou discutindo agricultura. Eu estive com o então presidente do Incaper logo no início da gestão, né? O Verdim, à época estava respondendo, e falando exatamente sobre o desafio, no nosso caso específico de Vitória, de compreender o processo da agricultura, porque a gente não tem essa experiência que a gente está vendo aqui, né, do dia a dia. Vitória é um dos poucos municípios do nosso estado que não tem uma secretaria de agricultura, porque não tem espaço geográfico mesmo para se cultivar. Então, assim, às vezes isso fica um pouco alheio para a gente, enquanto munícipe, enquanto morador, ali de Vitória e da Grande Vitória, mais especificamente da capital. E, assim, falar sobre aqui tudo que eu ouvi, né, para mim, resumir uma palavra, que é sustentabilidade, é algo muito importante nos dias de hoje. A economia, ela grita porque as pessoas precisam se manter, né, sobreviver. A questão de educação ambiental formal também, mas, assim, pensar de forma sustentável, pensar no amanhã, pensar em manter um planeta, é algo muito primordial. E aí vocês falaram de um assunto muito especial que eu queria pontuar aqui, que são justamente os propagadores de ideias, né? As pessoas, elas morrem por aquilo que elas acreditam em qualquer momento da história. E quando a gente acredita em uma coisa, nós divulgamos de graça. A gente não precisa estar vinculado a um órgão formal. Então, assim, entender o processo enquanto cidadão, enquanto munícipe, enquanto ser humano, e propagar isso para a nossa família, para as pessoas que convivem conosco, porque o formal vai demorar a chegar, vai demorar a se concretizar. Não é desprezível, não nos furtamos a nossa responsabilidade, mas precisamos também sermos agentes voluntários, né? Então, assim, eu estou muito feliz deste momento, agradeço pelas contribuições. Estou à disposição em Vitória para construir algo que possa fortalecer, né, a agricultura, mesmo que não tenhamos esta ação diretamente no município, mas fico feliz de participar aqui, entender um pouco desse processo e me coloco à disposição de todos para poder ajudar naquilo que a gente conseguir. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, né, mas por que Vitória foi convidado para estar aqui num evento regional? E eu explico para vocês, muito simples. Vitória é a visibilidade do estado. Então, tudo que a gente consegue propagar lá, levar Cachoeiro, levar todos os municípios, não tem os eventos estaduais, o movimento, a mídia, a imprensa. Então, Vitória, de forma estratégica, pode contribuir na propagação da informação, na divulgação, como Cachoeiro propaga na região sul, como a gente ainda não identificou, mas eu espero que a gente vá para o norte, que a gente esteja presente em cada região. E na região metropolitana, a gente consegue desenvolver com uma amplitude, numa velocidade que, às vezes, o interior não consegue. Karina, se me permite complementar, somos também consumidores, né, de tudo que é produzido no campo, e os portos estão ali naquela região também, que fazem o fluxo dessa mercadoria. Então, assim, é importante estar nesse debate, para a gente agregar essas visões. Eu agradeço muito a sensibilidade de vocês de ter nos convidado. Obrigada. E aí, o que a gente precisa agora? Agora não é assim, quem fez ou deixou de fazer, ou como fez. Eu acho que tudo precisa acontecer em paralelo. A gente não tem tempo de cada um falar só, né, vamos comunicar e vamos sair daqui, cada um comenta com o outro. A gente não tem esse tempo todo.
as coisas estão acontecendo, e ladeira abaixo, infelizmente. E o que a gente pode fazer na prática? Então, vamos caminhar por aqui em políticas públicas, vamos discutir isso no âmbito federal, aqui estadual, aqui municipal, o que pode fazer. E eu falo isso, pessoal, porque pouca gente conhece, mas existe uma Câmara Técnica Estadual de Apicultura e Meliponicultura, composta por 12 membros da iniciativa pública, privada, sociedade civil, representantes de todos os setores, mas a gente não consegue ganhar visibilidade, a gente não consegue. Eu ouvi há um pouco tempo atrás de uma pessoa pública: para que investir num negócio desse? Para que? É melhor construir escola, nada contra, tá? Hospital e tal, isso dá mais visibilidade política. Vou falar de educação ambiental, vou falar de abelha. Tá bom. Tá. Em contrapartida, a gente encontra gente séria, gente que quer de fato fazer a diferença. E o que nós queremos? Né? E o que nós fazemos? E aí, para encerrar, na opinião de vocês, como poder público, iniciativa privada, sociedade civil, como nós, seres humanos, podemos contribuir para a promoção da educação ambiental, para a preservação das abelhas e em prol da segurança alimentar? Como? E aí eu vou lançar um desafio aqui. Eu sei que é muita informação, se deixar a gente fica aqui o dia todo, mas eu queria propor que a gente formasse um grupo, né, já que somos um grupo, e aí fiquem à vontade quem não puder, ou quem, né, para a gente compartilhar essas experiências. Eu volto quantas vezes precisar, a gente pode fazer esses debates online, a gente pode, né, criar uma estratégia, e esse momento, essa oportunidade dentro deste evento, ela é crucial. A gente está no final do ano se planejando para 2022, que já está batendo na porta. E aí? Como é que a gente planeja isso? Então, tem aqui representantes, né, públicos, privados, tem representantes da educação, do meio ambiente. E o que a gente pode fazer para 2022? Porque o ano acabou, ok. E a ideia, não, como eu falei, não é vir aqui falar e trocar informações e simplesmente uma programação do evento e tudo bem. Não. Eu vim aqui para buscar, para conectar com vocês, para a gente buscar uma interação mais próxima e fazer acontecer. Fazer acontecer. Eu falo disso há muito tempo e faz pouco tempo que eu decidi me dedicar à educação ambiental, a sair pelo mundo espalhando isso e chamando as pessoas para ter atitude. Atitude, porque o que eu podia fazer na parte de agricultura, de apicultura, meliponicultura, a gente vai em paralelo conseguindo, está muito bem a organização social, existe grupos, são bem estruturados, mas e a outra parte? E essa conversa? Karina, a minha contribuição, ela vai no sentido de que eu acredito que somente a agroecologia é capaz de salvar o planeta. Não tem outro caminho. Contribuindo na educação ambiental, eu tenho um trabalho assim, já há muitos anos com os guardiões de sementes crioulas. Então, eu acho que é muito importante também, porque além da perda das abelhas, tem também a perda das espécies, das variedades. Então, há muitos anos eu trabalho com isso e quero continuar trabalhando. Obrigada, parabéns. Eu vou nessa direção do arcanjo. Eu tinha, inclusive, manifestado para falar num momento anterior, mas o que eu quero colocar aqui, primeiro que eu concordo plenamente com o arcanjo. Quer dizer, nós temos que trabalhar essa questão, mostrar claramente que esse é o caminho. A agroecologia é o caminho para produzir alimento e garantir segurança alimentar. É para encher panela, é para colocar comida na mesa, é colocar em bases ecológicas, sustentáveis e tal. Eu falei lá atrás na questão por que da agricultura familiar. É possível, porque a agricultura familiar, essa unidade de produção, você trabalhar ela em equilíbrio é mais fácil. Mas para a gente não fazer essa discussão, porque eu acho que isso, por que nós chegamos até hoje, quer dizer, o modelo de agricultura que está aí, esse modelo é o modelo que o Cacá, eu acho que abriu falando muito bem. Esse modelo a gente precisa condenar.
Esse modelo de agricultura que enfia pacotes tecnológicos continua tendo. Nós chegamos até aqui exatamente por culpa disso. Então, é possível, gente... Nós precisamos fazer o outro caminho. Aí, exatamente na direção que vocês estão colocando. Isso aqui é um dado que, para mim, é exatamente sair da teoria e ir para a prática. Aproveita, esse contato tem que ser feito direto. Aproveita todos os espaços que tem agricultor reunido. Vai lá. Vamos lá. É responsabilidade de todos nós. Educadores ambientais, todos nós temos que ser. Então, vamos lá colocar o quê? Levar o conhecimento. Isso que a gente está levantando aqui. Que aí a gente vai chegar, num primeiro momento, só para dar um exemplo, se você faz uma discussão dessa com agricultores, num primeiro momento ele olha atravessado por repente do IBAMA, por do IDAF, por do Ministério da Agricultura, e ele vê tudo como ameaça. E ao final de uma discussão e um debate, ele converte essas ameaças, vira tudo oportunidade. Nós precisamos fazer isso. É isso. Eu acho que transformar a ameaça em oportunidade, levar conhecimento para quem de fato vai conseguir reverter a nossa situação, é o maior desafio. Quem vai conseguir fazer isso? Quem está no campo e quem produz. Quem é diretamente impactado, quem precisa disso economicamente. Por que não fazer isso e associar ao aumento de produtividade, ao aumento de receita, ou a uma publicidade colaborativa, né? Porque hoje tem um monte de publicidade, um monte de empresa por aí com tal do selo verde que faz e acontece e não faz coisa nenhuma. Essa que é a verdade. Então, a gente precisa focar nisso e aí entra o poder público. Tá? Então, Karina, era justamente isso que eu ia falar. Diante de que o Arcanjo, o senhor falou, que é de extrema importância, é necessário políticas públicas que incentivem esse modelo de produção. Porque não adianta nada também a gente levar informação para o agricultor, né, mostrar alternativas sustentáveis, se as nossas legislações não apoiarem e não temos políticas públicas para fomentar isso. Hoje, o que a Europa condena de aditivos químicos, de agrotóxicos, o Brasil tem liberado uma lista aí de proibidos. Né? Então, a gente precisa conciliar, né, para que... Eu acredito também, Arcanjo, que essa é a solução mais viável. Mas todos esses atores precisam convergir para que a gente consiga alcançar com êxito essas ações. E aí vem esse desafio, né? O desafio de dar publicidade. Nós estamos aqui. Tem gente em casa nos acompanhando. E aí? Né? Em cada espaço, cada um de nós pode levar informação. Todo município tem um apicultor, um meliponicultor, e garanto que eles sabem falar sobre o tema, sobre a polinização, sobre a integração, e a gente consegue essa parceria dentro do Estado. Tá? Aqui, no Abelhas S.A., vocês seguirem lá nas redes sociais, canal do YouTube, como eu falei, a gente começou esse movimento há pouco tempo, mas a gente tem compartilhado muita coisa legal. Então, às vezes, a ideia de um município, uma iniciativa, pode multiplicar. Vamos concentrar essas ações, né? Vamos dar publicidade a essas ações na medida do possível. Então, se tem uma matéria no município sobre o assunto, compartilha. Se tem um evento grande que é possível a gente falar um festival do café, o evento do café, do milho, do abacaxi, vamos colocar o tema em pauta, vamos conversar, vamos chamar os agricultores para debater com eles a importância, o que eles ganham com isso, né? Porque é uma relação de troca. Bom, aí eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês, quero contar com vocês, tá? Nessa caminhada que está iniciando agora, que está iniciando hoje, de atitude, de mudanças, de quebrar paradigmas, de falar que não é toda abelha que é abelha assassina, e pelo contrário, a abelha não quer picar ninguém. Uma coisa importante falar, quando ela pica, ela morre. O último recurso da vida é picar alguém, é se defender, né? Então, nós estamos cada vez mais invadindo o espaço das abelhas. E, às vezes, por uma paisagem prejudicada, elas vêm para o centro urbano em busca de alimento. Natural de qualquer bicho. Está faltando lá, vai procurar em outro lugar. Né? E aí?
O que a gente faz? E aqui tem algumas imagens que eu separei para vocês, de algumas ações que a gente já conseguiu fazer e estão compartilhadas lá, no nosso grupo. E é super interessante. Isso aqui, ó, lembra do jardim de mel? Isso aqui, as abelhas solitárias, elas fazem ninhos aqui. Só isso, numa praça, em qualquer jardim, chama super atenção. Você coloca ali uma identificação para dizer o que é, pronto, já começou a quebrar paradigma. Nossa, abelha na praça, né? Faz toda a diferença. Olha lá, ó, criança com a mão nas abelhas. Aqui a imagem não ficou muito boa, mas é um monte de criança e aqui tem um enxame de abelhas no meio. Participação em feiras, em escolas. Aqui, ó, produtores de café, tá? Evento, participação em eventos. Aqui são os nossos produtores do Estado do Espírito Santo em eventos nacionais e internacionais, né? Material, equipamento para ampliar o número de colônias, algumas coisas, né? E aí fica a mensagem. Nós precisamos das abelhas e, por ironia do destino, agora elas precisam da gente. E aí, o que a gente faz, né? Muito obrigada a todos. E sobre recurso financeiro, só para encerrar. Ah, mas tudo depende de dinheiro, de como. A partir de 2 horas, a gente vai estar uma discussão aqui sobre aumento de receita no município, tá? Com especialistas e de desoneração da máquina pública. É muito legal e a gente vai falar também de educação, meio ambiente, saúde, segurança. Fiquem à vontade, sintam-se convidados, tá bom? Obrigada, gente. Pode vir. Muito obrigada, Karina. Em nome da organização do evento, em nome dos realizadores, Prefeitura de Cachoeira, Sindicato Rural de Cachoeira de Itapemirim, em nome dos nossos apoiadores e patrocinadores, Cicobi, BRK, Celita, Aderes, o governo do Estado, por meio da SEAG, que nos proporcionou a montagem dessa arena tão bacana, tão tecnológica e tão moderna, a SEBRAE, o Sistema Faz, Senar, sindicatos, e a New Tecnologia, que é a internet, garante a qualidade da nossa transmissão. Agradecer muito a vocês que se deslocaram até aqui com esse frescor cachoeirense, né, típico, e agradecer muito mesmo a presença de vocês e convidar, a partir das 14 horas, a Karina já convidou para o próximo evento que vai acontecer aqui, e ao longo do dia, uma sequência de programação, vamos ter uma audiência pública para a apresentação do 5G de Cachoeiro de Itapemirim. Vamos ter uma reunião de técnicos do IDAF, produtores rurais, que promete também ser muito bacana, e com um tema desse, para estar por perto, é sempre bom. E venham para comprar presentinho de Natal, amigo oculto, tem muita coisa boa de comer, de beber e de presentear as pessoas que a gente ama. Muito obrigada. Às 14 horas, volta a Exposul Rural Raízes 2021, aqui no nosso canal da Exposul Rural no YouTube. Fica com a gente. Dá para contribuir para melhorar o mundo agora? A gente acredita que olhando para cada detalhe, sim, é possível. Um exemplo está na preservação das águas. Esse é um dos maiores desafios para as empresas de saneamento no país e para toda a sociedade. Promover o uso consciente da água em todas as suas etapas, do rio, passando pelo tratamento até a torneira da sua casa. Em Cachoeiro de Itapemirim, com o uso de tecnologias e modernos processos, nos mantemos como referência no Brasil, como uma importante reservação de água tratada para consumo. O consumo médio de água por habitante em Cachoeiro também se destaca em nível nacional. É assim, com o melhor de cada um, o mundo
é melhor a cada momento. BRK Ambiental, o nosso melhor hoje. Dá para contribuir para melhorar o mundo agora? A gente acredita que olhando para cada detalhe, sim, é possível. Um exemplo está na preservação das águas. Esse é um dos maiores desafios para as empresas de saneamento no país e para toda a sociedade. Promover o uso consciente da água em todas as suas etapas, do rio, passando pelo tratamento até a torneira da sua casa. Em Cachoeiro de Itapemirim, com o uso de tecnologias e modernos processos, nos mantemos como referência no Brasil, como uma importante reservação de água tratada para consumo. O consumo médio de água por habitante em Cachoeiro também se destaca em nível nacional. É assim, com o melhor de cada um, o mundo é melhor a cada momento. BRK Ambiental, o nosso melhor hoje.